gente, mais uma vez estou aqui de novo para deixar para vocês uma reflexão nesse dia que seria um dia de culto, né? Eu queria inclusive usar o mesmo texto para nossa reflexão pela manhã e também à noite nesse dia. E eu queria pensar com vocês usando o texto de Gênesis no capítulo 6, a partir do verso de número 13, na verdade apenas o versículo de número 13 e o versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Normalmente essa é uma história bastante conhecida pelas pessoas, a história da Arca de Noé. E eu queria dizer para vocês que, num primeiro momento, essa palavra, né, que é usada aqui, arca, todo mundo sabe que isso é uma palavra para descrever, na verdade, um grande barco aonde Noé entrou junto com os animais, os casais de animais, para preservar ali não só a vida dele e da sua família, mas também dos animais que seriam de novo, né, se multiplicariam e de novo encheriam toda a terra. Vocês conhecem bem a história. Acontece que a palavra arca, na verdade, ela tem uma origem que pode ter um significado apenas de uma caixa, né? E o que eu queria colocar para você nessa oportunidade é de que a arca para Noé, assim como uma caixa para nós, ou qualquer outra coisa, pode ser usado ou utilizado por Deus para salvar as nossas vidas. E a arca foi usada ali como instrumento de Deus para salvar a vida de Noé e a vida também de um casal de animais de cada espécie, a fim de que todo mundo pudesse ser repovoado novamente após o dilúvio. Acontece que nessa pequena história que nós encontramos aí, e se depois você tiver a curiosidade de ler, seria muito bom, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, né, de Gênesis, você vai encontrar toda a história completa. Eu não vou ler aqui, mas nessa história você pode encontrar algumas coisas muito interessantes a respeito de que são lições para as nossas vidas. Nós também estamos passando por uma coisa complicada agora, que é essa pandemia e esse isolamento social e todas essas dificuldades que nós temos passado. E na verdade nós estamos sempre no mar da vida, não é? Passando por ondas e às vezes por problemas, por dificuldades. E o dilúvio aqui, para mim, representa justamente isso, e eu queria que você percebesse isso, que o dilúvio representa a dificuldade, o perigo, representa a morte. E nós muitas vezes passamos por circunstâncias dessa, muitas vezes durante toda a nossa vida. E o tema que eu gostaria de usar para minha reflexão nessa noite, baseado nessa história de Noé, é: construa uma arca para você. Construa uma arca para você. E sabe, Noé colocou ali a sua família na arca, ele construiu essa arca, colocou a sua família, colocou, né, um casal de cada animal. Você conhece muito bem a história. Eu queria dizer para você que nessa oportunidade nós precisamos também construir uma arca para nós. E nessa arca a gente precisa colocar amor. E embora muitas pessoas não percebam, mas Deus, quando mandou Noé construir a arca, essa atitude, essa ação de Deus é uma ação de amor. Porque não só amor por Noé, pelos animais que ele havia criado, mas por toda aquela geração que teve a oportunidade, inclusive, de se arrepender enquanto Noé construía a arca. Porque talvez você não saiba, essa construção não demorou pouco, demorou muito tempo. Na verdade, depois que Noé foi chamado por Deus para construir a arca, ele começou a fazer essa tarefa, e essa tarefa durou 120 anos. Ou seja,
do começo da construção até o final, Noé demorou 120 anos para concluir aquela tarefa. E, segundo alguns, enquanto ele estava construindo essa arca, ele passava uma mensagem, ele pregava e avisava as pessoas da sua geração de que haveria um dilúvio e que esse dilúvio mataria muita gente. Mas ninguém acreditou e muitas pessoas duvidaram. E por isso muitas pessoas morreram. De acordo com aquilo que a gente lê na história, todas as pessoas morreram, porque apenas Noé e a sua família acreditaram naquilo que Deus havia falado. Mas essa história de amor não apenas é uma história de amor de Deus para com Noé e com os animais que ele havia criado, mas é uma história que também demonstra amor por parte do ser humano. Porque Noé não só salvou a sua família, mas ele tentou salvar outras pessoas. Ele pregou para essas pessoas, demonstrando, não é, o seu amor pelo próximo. E é assim que tem que ser. O grande problema é que muitas vezes, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós não estamos sentindo nem amor de Deus e muitas vezes nem amor pelo nosso próximo. Talvez nos momentos mais difíceis nós tenhamos grande dificuldade de entender o amor de Deus porque achamos que não deveríamos estar passando por determinadas circunstâncias, por determinadas dores, por determinados problemas. Mas, na verdade, o que acontece é que todos nós passamos por dificuldades e problemas nessa vida, independentemente de estarmos perto ou longe de Deus, independentemente de estarmos tendo um relacionamento com Deus ou não, porque a vida é assim. Mas o importante é saber que Deus nos ama. Inclusive, a própria Bíblia diz que Deus nos ama antes mesmo de Jesus Cristo vir e mesmo depois, quando Jesus Cristo veio e muitas pessoas ainda o rejeitaram, diz a Bíblia que Deus continua nos amando, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma segunda coisa que eu queria deixar para você como reflexão usando essa história é de que nós precisamos construir uma arca onde a gente coloque, além de amor, planejamento. Isso porque nós sabemos, inclusive, que se olharmos para o passado, nós vamos perceber que nós passamos já por muitos problemas e muitas dificuldades, por muitas dores e sofrimentos. Mas a gente precisa pensar que no futuro outros problemas virão. E a gente precisa se preparar, precisa se precaver, precisa se fortalecer, precisa amadurecer para enfrentar uma nova crise que, sem dúvida nenhuma, pode aparecer no dia seguinte. O que é interessante aqui dessa história é que Noé, sem dúvida nenhuma, deve ter tido um planejamento fora de série para construir esse barco enorme apenas com a ajuda da sua família. Veja que ele fez essa tarefa em 120 anos. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi em um mês, não foi em apenas alguns anos. Foram 120 anos de trabalho dedicado a concluir uma tarefa. Quantos de nós, né, não conseguimos chegar ao fim dos nossos planejamentos, muitas vezes porque nós nem planejamos. Muitas vezes nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, os objetivos que nós temos nas nossas vidas, porque não tem planejamento. Mas veja que Noé planejou. Deus deu uma tarefa, disse a ele como tinha que ser, e ele foi desenvolvendo essa tarefa ao longo, né, de vários anos e conseguiu concluir a sua tarefa, sem dúvida nenhuma, porque deve ter seguido um planejamento muito sério. O que eu quero dizer também é que quando nós planejamos, nós conquistamos, nós alcançamos. E se você não planeja, você tem grandes dificuldades. Nas nossas vidas, em todos os momentos, quer sejam circunstâncias boas ou ruins, nós precisamos sempre estar traçando um planejamento para as nossas vidas. A terceira coisa que eu queria dizer para você é que você, quando construir uma arca, coloque nela não só amor, não só planejamento, mas a terceira coisa importante é coloque nela
persistência. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos desistido facilmente por causa das barreiras, das dificuldades que nós encontramos. Noé passou 120 anos não só construindo aquela arca, né, mas persistindo em concluir aquele trabalho. E não era apenas um trabalho manual, mas perceba que no meio dessa caminhada ele deve ter ouvido muita chacota, ele deve ter ouvido muita gozação, ele deve ter ouvido muita crítica. Pense comigo e você deve imaginar ele lá tentando construir o barco, batendo com seu martelo naquelas madeiras, e as pessoas passando e dizendo: esse cara é maluco, ele é doido, isso aí não vai acontecer, não tem essa história, isso nunca vai acontecer, ou seja, a água nunca vai subir tanto e vai inundar toda a terra. Mas a gente sabe o que aconteceu. E Noé conseguiu não só construir o barco, mas como salvar a sua família e todos os animais, porque ele teve persistência e acreditou naquele aviso de Deus, naquela promessa de Deus. Eu queria dizer para você que nós também precisamos construir uma arca para enfrentar as dificuldades, para conseguirmos vencer os obstáculos, para transpormos, não é, às vezes, as barreiras que se colocam entre nós, para que nós sejamos vencedores. Em qualquer circunstância de problema, de sofrimento ou de dor, nós podemos vencer. Lembre-se sempre, a sua arca precisa ter amor, planejamento e persistência. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa alcançar os seus objetivos, que você consiga suportar as dificuldades. Se você tem sentido ansiedade ou medo, que tudo isso, não é, possa ser colocado de lado e que você possa construir uma arca que possa levar você seguro através das ondas, através do mar que às vezes tenta nos afogar, através das nossas vidas que muitas vezes têm grandes problemas e muitas dificuldades. Que Deus abençoe você. Queria terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, pela oportunidade de estar falando contigo. Quero colocar diante de Ti, Senhor, a Igreja Batista Viva, cada membro e também todas aquelas pessoas, Senhor, que ouvem e veem esse vídeo, que Tu estejas abençoando a cada uma. Se estão enfrentando algum problema, alguma dificuldade, se tem tido ansiedade ou medo, se tem tido outros problemas, outras dificuldades, como doenças ou falta de dinheiro, ou ainda falta de emprego, nesse momento difícil, ó Pai da nossa nação. Que Tu estejas, ó Deus, abençoando a cada um, providenciando o que cada um precisa, protegendo, guardando e livrando do mal. Ó Deus, nós te pedimos que Tu nos leves, ó Pai, nos conduzas em segurança, assim como aconteceu com Noé, que nós possamos, Senhor, passar pelo dilúvio, pela dificuldade, pelo problema, pela barreira, em nome de Jesus. Amém.